Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso. Hoje vou falar sobre polinômios. Para o vídeo de hoje eu vou explicar a atividade 7, que está no caderno do aluno da terceira série do ensino médio. A atividade fala sobre soma e produto de uma equação polinomial do terceiro grau. Tá? Então a atividade é a seguinte, ó. Dada a equação polinomial x ao cubo menos 8x ao quadrado mais kx menos 24 igual a zero, responda. Então são 4 itens, eu vou responder um a um explicando. Então o item A é: quais são as possíveis raízes inteiras da equação? Bem, para explicar isso daqui, eu vou utilizar um resumo que está lá na atividade 3, tá, desse mesmo tema, onde a gente viu uma equação polinomial de grau 3 aqui, tá? Onde nós determinamos aqui como o coeficiente do x ao quadrado, chamando de soma 1, tá? A soma das três raízes, o coeficiente aqui de x como soma 2, como a soma dos produtos das raízes 2 a 2, né? E o P como o produto das raízes, ou seja, multiplicando as três raízes. Então eu vou utilizar essas propriedades para responder as questões. Então, primeira questão: quais são as possíveis raízes inteiras da equação? Então, para essa daqui eu vou utilizar a terceira propriedade, que é a do produto das raízes. Então, se eu pegar, multiplicar a primeira raiz, R1, pela segunda raiz, que é o R2, pela terceira raiz, que é o R3, o resultado tem que dar 24. Beleza? Então, qual três números que eu multiplicando vai dar 24? Então, vou colocar aqui, ó, um exemplo, tá? Vou colocar aqui, exemplo 1. 1 vezes 2, 2, 2 vezes 12, 24. Então, no primeiro exemplo, eu coloquei a raiz 1 como número 1, raiz 2 como número 2 e a raiz 3 como número 12. Tá bom? Então, utilizando aqui a propriedade do produto das três raízes, eu posso supor algumas raízes para essa equação polinomial aqui, no caso de terceiro grau, né? Só que o que acontece? Conforme que foi informado aqui que o coeficiente do x, que é o número que multiplica o x, é a letra k, é uma segunda variável, no caso eu não vou conseguir determinar aqui quais são as raízes, tá bom? Eu só vou fazer simulações. Então, outro exemplo aqui, exemplo 2, vou colocar exemplo 2, é que as raízes seriam 2, 3 e 4, porque 2 vezes 3 é 6 e 6 vezes 4 é 24, tá bom? Um outro exemplo, exemplo 3, ó, de raízes, utilizando a propriedade aqui do produto, eu poderia colocar aqui 2 vezes 2 é 4, vezes 6 é 24. Nesse caso, a raiz 1 e a raiz 2 são iguais, tá? Ambos são número 2. Vou colocar um último exemplo aqui, exemplo 4, tá? Onde as raízes 1 e 2 também são iguais, 1 vezes 1, vezes a raiz 3, que é 24, o resultado também vai ser 24, tá bom? Então, a propriedade de produto fala o seguinte: se eu multiplicar as três raízes, eu vou ter um valor igual ao último número aqui, tá bom? Lembrando que ele vai ser oposto. Aqui no caso deu 24 e no polinômio aqui, na equação polinomial, o 24 é negativo. Beleza? Então, notem só, eu tenho o número 1, número 2, número 12. Olha os números que eu coloquei como raízes. Número 2, número 3, número 4, o número 6. Então, vou colocar aqui, ó, do lado. Número 1, 2, o 3 na ordem crescente, tá? Utilizei o número 4, utilizei o número 6, utilizei o número 12 e utilizei o número 24, tá bom? Então, nesse caso aqui, todos esses números são divisores, vou indicar por um D, entre parênteses, 24. São todos divisores do número 24, tá? Ou seja, 24 eu posso dividir por qualquer um deles. Então, quando eu me deparar com esse tipo de questão, quais são as possíveis raízes de uma equação, eu vou olhar o último termo, que no caso aqui é o 24, e vou pensar nos divisores do 24, tá bom? Aí, no item B, só um detalhe, coloquei aqui um exemplo 5, tá? Onde esses divisores podem ser positivos ou podem ser números negativos também, tá bom? Então, menos 6, menos 12 e menos 24, tá? Todos são divisores do número 24, beleza? Então, o item A eu tenho que pensar nos divisores da letra aqui D, no caso, né? Beleza? No item B, ele fala assim, ó, se a equação tiver duas raízes simétricas, qual será a terceira raiz? Bem, nesse caso aqui, eu vou utilizar
a regra da soma. A regra da soma está aqui, essa daqui. Se eu somar as três raízes, eu vou ter o valor que multiplica o x ao quadrado, tá? O coeficiente do x ao quadrado. Então, se eu somar a primeira raiz mais a segunda mais a terceira raiz, o resultado tem que ser igual a 8. Beleza? Pensando que ele fala aqui em raízes simétricas, vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Exemplo 1. Então, o que é uma raiz simétrica? Lembrando, eu tenho três raízes. Das três raízes, se eu pensar no número, por exemplo, o número 1 aqui, que eu coloquei, o simétrico do número 1 é o próprio número 1 com sinal oposto. Então, tenho o 1 e o menos 1. Beleza? Então, ó, 1 com menos 1 vai dar 0. Então, se eu pensar numa raiz, no caso aqui eu pensei na raiz 1. A raiz simétrica, ela vai ser o mesmo número de sinal oposto, vai ser menos 1. E se eu somar os dois, o resultado vai dar 0, tá bom? Poderia ter sido, por exemplo, sei lá, 9. 9 negativo. Então, o número simétrico ao menos 9 vai ser mais 9. Tudo bem? E conforme essa propriedade aqui a gente fala de soma, tá? Quando eu somo menos 9 com mais 9, isso daqui vai dar 0. Tá bom? Então, vou considerar que a primeira raiz e a segunda são simétricas. Beleza? Mesmo número, só que de sinais opostos. No caso do primeiro exemplo, 1 e menos 1. Então, quando eu somo os dois, eles vão se anularem. Tá? Vão ficar iguais, o resultado vai ser igual a 0. Olha o exemplo 2. Coloquei o número 2 e o oposto do 2 é menos 2. 2 com menos 2 vai dar 0. Tá bom? Estou fazendo isso para qualquer número. Ó. 13 menos 3. 3 com menos 3 é 0. 3 e o seu oposto. Beleza? Então, quando falar de números simétricos ou raízes simétricas, eu tenho que lembrar que é uma raiz e a segunda raiz é o mesmo número da primeira com um sinal oposto. Tá bom? Então, dessa forma, eu posso concluir que se o primeiro 3 cancela o segundo, e isso daqui torna igual a 0, eu vou concluir que a raiz 3 vai ser o próprio 8. Beleza? Então, quando eu falar que eu tenho uma equação polinomial do terceiro grau e duas raízes são simétricas, quer dizer que essas duas raízes, se eu somar as duas, o resultado vai ser 0. Então, a terceira raiz vai ser igual ao elemento que multiplica o x ao quadrado. Isso pensa numa equação polinomial de terceiro grau. Tá bom? Então, a gente utilizou a propriedade aqui da soma 1, que é a soma das raízes. No item C, ele fala assim, ó, se uma das raízes for o inverso da outra, qual será a terceira raiz? Então, para explicar o inverso aqui, eu vou utilizar de novo a propriedade aqui de multiplicação, a de produto das raízes, tá? Então, essa propriedade de produto eu vou multiplicar a primeira, a segunda e a terceira raiz e o resultado vai ter que dar 24, tá bom? Então, só para lembrar, o que são os números inversos, né? As raízes inversas. Então, aqui coloquei o exemplo de que o R1, que é a primeira raiz, ele vai valer 2. E o inverso do 2, colocar como segunda raiz, vai ser quem? 1 sobre 2, tá bom? Então, quando 2, o número não está escrito na forma de fração, eu posso colocar 1 embaixo. Beleza? Então, o inverso do número 2 vai ser 1 sobre 2. Notem aqui que 1 e o 2 trocam de posição. Beleza? Então, isso daqui são números inversos. Olha o segundo exemplo aqui. Eu coloquei o número 3. O inverso do 3 vai ser 1 sobre 3, tá bom? Então, o 3 vem para baixo. Conforme não tem número debaixo do 3, eu vou colocar o 1. E o 1 vem para cima. Beleza? Então, notem que eu tenho uma propriedade de multiplicação aqui. Eu estou multiplicando a primeira e a segunda raiz. Como é que vai ficar a multiplicação de 3 sobre 1 por 1 sobre 3? Vai ficar assim, ó, 3 vezes 1 é 3, e 1 vezes 3 também é 3. Tá? E 3 dividido por 3 é igual a 1. Eu posso repetir esse processo para todos os exemplos aqui, você vai ver que o resultado sempre vai ser 1. Coloquei meu terceiro exemplo, ó, 4 sobre 1 vezes 1 sobre 4. Tá? Então, 1 vezes 4 é 4, e 1 vezes, 4 vezes 1 é 4, e 1 vezes 4 também é 4. Tá? E 4 dividido por 4 é 1. Então, o que é isso daqui eu consigo concluir? Ó? Que a primeira raiz vezes a outra, eu vou ter o resultado igual a 1. Tá? Então, vai ficar assim, ó, 1 vezes a raiz 3 é igual a 24. Beleza? Então, deixa eu só arrumar aqui, deixa eu apagar que eu vou usar esse espaço aqui.
Então, aqui ficou 1 vezes a raiz 3, que vai ser igual a 24, tá bom? Qual o número aqui que eu vou colocar para o R3, que se eu multiplicar por 1 vai dar 24? Vai ser o próprio 24, tá bom? Então, quando tenho na equação polinomial do terceiro grau, quando eu tenho a multiplicação das três raízes, ele falar que é inverso, eu tenho que lembrar que se a raiz 1 é inverso da raiz 2, eu multiplicando uma pela outra, eu vou ter o resultado igual a 1, tá bom? E a terceira raiz vai ser o próprio 24 aqui nesse caso, beleza? E por fim, o item C, ele fala assim, ó, é possível que a equação tenha uma raiz nula? Então, o que é uma raiz nula? Ele está falando que a raiz 1, a raiz 2 ou a raiz 3 vai ser igual a zero. Uma delas, ele não falou qual que é, tá bom? Então, para responder essa pergunta, eu vou utilizar de novo a propriedade aqui de produto, tá? Onde eu tenho a multiplicação da primeira, segunda e terceira raiz, beleza? E o resultado tem que ser igual a 24. O que acontece se uma dessas raízes for igual a zero? Olha só, coloquei aqui, raiz 1 igual a zero, tá bom? Se a raiz 2 fosse, por exemplo, 2 e a raiz 3 fosse 12, 0 vezes 2 é 0 e 0 vezes 12 é 0. Tá? Então isso daqui não é verdade. Notem que eu troquei o símbolo de igual por diferente. 0 não é igual a 24, ele é diferente. Tá? Se a segunda raiz fosse 0, seria a mesma coisa. Ó. Sei lá, se a raiz 1 fosse 2 e a última fosse 12. Então, 2 vezes 0 é 0 e 0 vezes 12 também é 0. Então, 0 é diferente de 24. Tá bom? E se a terceira raiz for 0, fica assim, ó, 2 vezes 12, 24, e 24 vezes 0 é 0. E 0 é diferente de 24, tá bom? Então, nesse caso, não é possível que uma raiz seja nula, entendeu? Então, nesse caso aqui, a raiz não pode ser nula. R1, vou colocar assim, ó, R1 tem que ser diferente de 0, R2 tem que ser diferente de 0, e R3 tem que ser diferente de 0. Tá bom? Bem, espero que tenha entendido aí. Marca o vídeo como gostei. Compartilha aí com seus amigos. Se inscreve no canal. E até um próximo vídeo.